O corpo humano é bastante complexo, sendo em sua estrutura ou funções. Por isso, é composto por inúmeros sistemas de controle, onde esses sistemas ajudam em várias de nossas funções no dia a dia sem a gente nem perceber. Nesse trabalho, iremos abordar o sistema nervoso e o sistema endócrino, e tentaremos explicar através de 6 vídeos, de uma maneira simples e objetiva, como esses sistemas funcionam e como são bastante relevantes para a nossa existência. Mas antes de entrarmos a fundo, irei explicar de uma forma bem resumida esses dois sistemas. Pelo menos uma vez na vida já fomos ou já ouvimos falar no endocrinologista. É um nome complexo, eu sei, mas bem autoexplicativo. Ele estuda e se especializa em um dos sistemas mais importantes do nosso corpo, o sistema endócrino. O sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, regula e controla todas as funções de nosso organismo. Ele é formado por uma série de glândulas ao decorrer do nosso corpo ou em alguns de nossos órgãos. As glândulas são estruturas formadas por tecido epitelial e são chamadas de glândulas endócrinas. Secretam os conhecidos hormônios que são lançados na corrente sanguínea atingindo as células de diversos tecidos do corpo humano. Os hormônios são moléculas que enviam mensagens a várias partes do corpo. Mas como assim mensagens? De uma maneira bem simples, os hormônios dizem ao seu corpo como respirar, crescer, beber e comer, por exemplo. Quando necessário, eles até ajudam a regular os processos do seu corpo, como fome, pressão sanguínea e libido, sendo eles fundamentais para todos os sistemas do seu corpo. Os hormônios navegam por todo o seu corpo, mas só afetam determinadas células designadas para receber suas mensagens. Os hormônios e os locais receptores de hormônios funcionam como uma fechadura e uma chave, ou até melhor, podemos comparar os diversos hormônios como uma rede de importantíssimos e-mails, onde elas navegam por todo o nosso corpo, mas só podem ser recebidos por algumas células específicas. Quando existem problemas na regulação desses hormônios, o nosso corpo reage tendo diversos problemas também, como por exemplo as famosas diabetes, que é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Outro bom exemplo é a doença do gigantismo, onde a hiperprodução do hormônio provoca crescimento excessivo e incomum. Dito sobre as glândulas e os hormônios que são produzidos, tudo isso pertencente ao sistema endócrino, agora podemos ditar de uma maneira objetiva as principais glândulas do nosso corpo, que produzem um ou mais hormônios. O hipotálamo, que libera diferentes hormônios que regulam a temperatura corporal, fome, humor, sede, sono e libido. A hipófise, que é uma glândula localizada no cérebro que controla outras glândulas, como por exemplo a tireoide, que regula os batimentos cardíacos e como as calorias são usadas, e a paratireoide, que regula o cálcio. As glândulas do pâncreas produzem insulina para ajudar a usar o alimento como energia. Já as glândulas adrenais produzem os hormônios do estresse, enquanto as glândulas dos testículos produzem testosterona e esperma, e as glândulas nos ovários secretam hormônios sexuais para uso no ciclo reprodutivo. Com esses conceitos e funções, podemos entender melhor como o sistema endócrino é muito importante para o funcionamento e regulação do corpo humano, e ao decorrer do trabalho, entraremos mais a fundo sobre o sistema endócrino. Saindo desse sistema, irei introduzir a vocês o sistema nervoso. Mas afinal, o que é o sistema nervoso? Ele é o conjunto formado por ligações de nervos e órgãos do corpo, com a função de captar informações, mensagens e demais estímulos externos, assim como também respondê-los. Além de ser o responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, sejam eles voluntários ou involuntários, os nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes que se localizam fora do sistema nervoso central. Calma aí, que ainda iremos explicar esse termo. As fibras nervosas nada mais são do que axônios, prolongamento dos neurônios que atuam garantindo a passagem do impulso nervoso. Os nervos são responsáveis também por promover a comunicação entre os centros nervosos, encéfalo e medula espinhal, e os órgãos efetores, como glândulas e músculos, e de sensibilidade. Os nervos, portanto, ao fazerem essa conexão, garantem que nosso corpo seja capaz, por exemplo, de se movimentar e de responder às diferentes sensações. O papel dos nervos é levar informações,
Mas quando são lesionados, essas informações deixam de ser passadas para os centros nervosos e outras partes do corpo, nos causando diversos problemas. O sistema nervoso é dividido em duas partes, sendo elas o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso central? Do que ele é formado? O sistema nervoso central, SNC, é a parte do sistema nervoso formada pelo encéfalo e pela medula espinhal, sendo fundamentais para a percepção do mundo que nos cerca e também para o funcionamento do corpo e a realização de atividades como locomoção, raciocínio e memória. O encéfalo possui subdivisões, sendo elas o cérebro, que coordena a inteligência, as emoções e os órgãos do sentido e está relacionado ao aprendizado e à memória, o cerebelo, que está envolvido com a coordenação dos movimentos, o tônus muscular e o equilíbrio do corpo, e o bulbo, que também chamado de medula oblonga, é o centro cardiorrespiratório. Já a medula espinhal funciona como centro de transmissão e integração de informações, intermediando a comunicação entre o corpo e o encéfalo, uma grande rede que transmite informações para o centro de tudo. O ser humano sem esses segmentos não serviria para absolutamente nada. Sobrou agora o sistema nervoso periférico, formado por nervos, que é um termo já explicado, e por glânglios, que são dilatações dos nervos, formadas por um conjunto de corpos celulares de diferentes neurônios. O nome sistema nervoso periférico já é bem autoexplicativo. São os nervos que não fazem parte do encéfalo ou medula espinhal, porém, obviamente, mantêm contato com eles. E como o termo periférico já diz, eles estão ao redor da central e ao decorrer de todo o nosso corpo. São formados pelos nervos sensitivos, que são chamados também de aferentes, e dos nervos motores, que são chamados também de eferentes, sendo os nervos sensitivos formados apenas por fibras sensitivas que conduzem o sinal da periferia do corpo, do órgão receptor aos órgãos de processamento, e os nervos motores, formados apenas por fibras motoras, que conduzem sinais do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E como já dito antes, iremos aprofundar mais no assunto ao decorrer dos outros vídeos do nosso canal. Espero que tenham gostado e conto com vocês para ver os nossos próximos vídeos.